Tudo bem, cara, tudo bem. Correria, faz parte. Como é que tá São Paulo aí? Voltando aos campeonatos aí a toda ou parado aí um pouco? Não, voltou, tá tudo ativa. Praticamente todos os campeonatos voltaram, né? O último a voltar foi o CPK, que voltou semana passada, na quarta-feira da semana passada. Daí teve a prova na quarta e teve a CPK do sábado. Era a última, acho que tá faltando, das principais, assim, sabe, das maiores. CPK era um campeonato que eu fui convidado esse ano para participar, mas em função da toda a questão da pandemia aí, acabei tendo que postergar para o ano que vem. Tem um ano aí para me preparar também para correr com vocês aí. Quem sabe a gente possa dividir as pistas aí. Com certeza, com certeza. Será muito bem-vindo. Cara, CPK. vamos CPK, pelo que eu tive de feedback, tanto do Christian Petkov e de alguns pilotos amigos meus aí de São Paulo, é um dos campeonatos mais top que tem em nível de competitividade, de organização, que é principalmente o que define se um campeonato é bom ou não, é a organização e o pessoal que está por trás, né? Sim. Mas também os pilotos, né? Eu acho importante, tem muito campeonato, que é muito bem organizado, só que não tem bons pilotos. Então, não vale a pena, sabe? Você não vai aprender. Então, É aquela acho que diferença, não é? tem que entrar em campeonato que você vai aprender, cara. Tomar porrada, ir lá para trás, voltar remando tudo de novo, ver o traçado dos caras que são mais experientes que você, para ver como eles fazem um traçado que você não tem tanta habilidade, e aprendendo, cara. Faz parte. Cara, e aí, começando aí, quem que te incentivou a começar no kart aí? Quem que foi o cara que, tipo, ó, bora lá correr, incentivar? Teu pai, provavelmente? Não, cara, não. Nunca não tive assim incentivo, na verdade, um push dos meus familiares. Sempre gostei de Fórmula 1, sempre assisti desde pequeno, desde a época do Emerson Fittipaldi. Sou de uma geração bem antiga, então assisti Emerson Fittipaldi. Então eu lembro dos domingos eu assistindo com meu pai, com meu irmão, corrida. Aí depois veio o Piquet, veio o Senna, enfim. Mas eu não comecei correndo de kart. Eu fiz um movimento contrário. Eu comecei correndo de carro para depois ir para o kart. A grana foi acabando, aí muda, muda o portfólio. Mas eu Foi na comecei contramão. fui na contramão. Todo mundo começa muito novo em kart. E eu não, cara. Eu comecei velho em carro. Quer dizer, totalmente diferente da grande maioria, né? E isso, lógico, que pesa muito, porque quem sai do carro, do kart para o carro, é muito mais fácil do que quem sai do carro e vai para o kart. Isso, assim, sem Totalmente. sombra de dúvidas, é Isso totalmente é. diferente, cara. Mas não teve incentivo, não. Foi quando surgiu a oportunidade de eu correr de carro, surgiu um patrocínio, porque a gente, para contar um pouquinho a história, como foi que eu caí nessa, eu trabalhava num banco e a gente resolveu montar uma equipe de Stock Car, como tem a Aerofarma, patrocina lá o Ricardinho, Shell, enfim. A gente é um banco e resolveu ter uma equipe de Stock Car, né? Subcontratamos uma equipe lá, que é o JR, e a gente montou a equipe, né? Colocamos dois pilotos, o Alan Neumeister e o Júlio Campos. E aí a gente foi, foi nessa empreitada. E o ano seguinte, que eu ia em todas as corridas, eu assistia, porque eu fazia parte do comitê de organização, eu fazia captação de cliente, né? Então eu ia em todas as corridas. Daí no ano seguinte, eu falando com o Alan, pô, Alan, acho que eu vou correr, cara. Eu gosto de correr, já tinha andado de kart, mas não como com rotina. Tinha ido brincar. Ah, vamos correr de kart com os amigos? Pegava um domingo e ia, entendeu? Então, cara, não considero correr, era diversão. E aí, falei, pô, acho que eu vou correr de carro. Acho que eu vou correr de carro. Eu gosto, vou entrar nessa. Aí, conversando lá com o banco, toparam me pagar. E aí eu corri 2 anos pela marca e um ano pela Mercedes, os 3 anos pelo banco. Cara, quem se acostuma a pilotar no kart, tanto é que a gente, como piloto, a gente entende que o kart, ele é a categoria mais próxima que a gente tem em peso, potência aí da Fórmula 1, né? Em termos de competitividade também.
porque você está sempre reta, curva, você está sempre pilotando ao máximo. Os fórmulas mais Stock Car é uma categoria boa, mas para quem é piloto acostumado a correr de kart, até é capaz de achar que é um pouco lento, em função do tempo de espera, né? Você não está a todo momento tendo que ir numa curva, né? Você tem esse espaço aí para pensar, para poder fazer o melhor traçado. E como você comentou, que você começou já de cara nas corridas com automóvel, essa dificuldade provavelmente você nas 2, 3, 4 corridas, acredito que você teve em relação a pilotos mais experientes que já tem na veia, essa escola, né? Não, o toque é outro, não dá para comparar. Eu saí de uma tração dianteira para ir para um kart, entendeu? São coisas incomparáveis, não dá para você comparar. E a sensação é totalmente diferente. Você está 60 por hora num kart, dá a impressão que você está muito mais rápido do que você está 60 num carro, entendeu? Questão de segurança, tem questão de segurança, um carro é muito mais seguro, não tem sombra de dúvidas, apesar de ter o borrachão. Mas, cara, dependendo a bateria se você pegar a bateria aberta, cara, pancada. Na última que teve foi na CPK sábado, cara, eu tomei uma pancada, mas tão forte, que eu achei que eu tinha quebrado a costela, de tão forte que foi, e eu tô com um roxo nas costas. Porque o cara não conseguiu, não soube frear, essa é a verdade. Mas enfim, acontece, cara. Você entra numa pista que tem um monte de cara com diversos níveis, porque cada campeonato é um formato. O CPK está separando os níveis, né? Então eles colocam todo mundo junto, corre e depois você separa. Porque tem cara que fala assim, eu sou light. Você é light mesmo? Às vezes o cara não é light, entendeu? Então o cara já é mais avançado. Mas ele entra no light para ele se destacar. Então o que o Wendel faz é colocar todo mundo nas primeiras corridas, todo mundo junto e sai correndo. E aí, por posição, pontos, ele vai separando depois quem realmente é light e quem não é. Enfim, então, cara, são categorias diferentes. Não dá para comparar kart com carro. Apesar dos dois serem muito bons. O mesmo intuito, né? Cara, e assim, em quem que você se espelhava especificamente no carro, nas corridas de carro como piloto, que você acredita que tem um estilo de pilotagem semelhante ou que você procurava entender, estudar? Eu não posso falar que eu tenho semelhança com a pilotagem de Ayrton Senna. Óbvio que não. Mas é óbvio que você tenta aprender sempre com os caras que são melhores nas categorias, né? O Senna foi uma grande inspiração, mas dentro do automobilismo nacional, cara, e é o cara que que me ajudou muito, foi o Alan Hellmeister, que é meu amigo, né? Pessoal, e ele é o cara que me ensinou muito de pilotagem, cara. Ele é instrutor, então o curso que eu fiz de pilotagem foi na escola que ele dá aula, e depois a gente acabou ficando amigo, enfim, em todas as corridas era o cara que me ensinava tudo sobre traçado. E é um cara assim que tem uma cabeça muito boa, e é o cara que sentava e me explicava, entendeu? O resto você tinha que TV, me espelho no Ayrton Senna, Schumacher. Cara, eu tenho N pilotos que eu gosto. Eu gosto do Mika Häkkinen. Quem gosta do Mika Häkkinen, cara? Acho que sou eu. Entendeu? Tiveram alguns embates incríveis. Se não me engano, em Spa, que ele deu aquela ultrapassagem sensacional no próprio Schumacher, né? Final da reta lá, 300 e tantos por hora. Tem memória, eu não lembro. Mas é um cara Mas que eu gosto. Uhum. Mas ele chegou o mim, cara. Tem um monte de cara. Michael Andretti, a família Andretti, os caras são bons. Eu gosto muito de NASCAR. Tom Petty. Cara, NASCAR é top. Entendeu? Nossa. Então, tem vários pilotos que eu gosto bastante, cara. O Zanardi é um piloto que, para mim, na Indy, foi o melhor piloto da Indy, da história. Dessa geração atual. Gosto muito do Tony Cananando, enfim. Então não tem um cara, eu me espelhei no Senna. Pô, eu gosto do Senna, meu ídolo, mas longe de ter... Tem que entender o nosso nível, né? Não é... lá, cara. Qualquer um que tá lá na profissão tá aqui, né? Eu sou amador, então... Cara, e assim, como você já entrou de cara num campeonato onde existiam pilotos já consagrados, com muito mais experiência, assim, qual que foi a tua maior dificuldade para se manter nessa competição? Quanto tempo tu ficou nela? No Marcas,
são duas categorias totalmente diferentes e carros muito distintos, né? Até porque a Mercedes, eu peguei o primeiro ano da Mercedes, e a Mercedes tinha uma questão muito particular e peculiar que eu já comento. Então, no Marca, eram 60 carros que corriam, mais ou menos 60 carros, 50, 60 carros, de 3 categorias. O Light até o Avançado. Então, eram as 3 categorias. Eu não vou lembrar os nomes da categoria, cara. Sou péssimo para lembrar o nome. Era o azul, vermelho e amarelo. A gente distinguia pelos adesivos dos carros, né? Então, os novatos. Cara, a maior dificuldade correndo com os caras bons é que, primeiro, você vê a cara que era de categoria superior, cara, eu não ia ficar empatando o cara na curva, entendeu? Dava passagem, óbvio, e tentar acompanhar os caras. Mas a maior dificuldade mesmo que eu tive foi em que as pessoas ensinassem a técnica de pilotagem ou como se fazer determinadas curvas. Por exemplo, o bico de pato, cara, sempre errei o bico de pato, Interlagos. E ninguém sentava me explicar. Até que um dia eu peguei um cara e falei, meu, você vai ser meu coach, senta aqui que você vai me explicar. Daí eu chamei esse cara para meu coach, entendeu? Tem um cara falando aqui, Gus Araújo, boa noite, Gandolfo. Quem diria, te conheço, nesse começo às vezes te encontro na KGB. Pergunto se você está transitando também no virtual. Pô, parei para responder a pergunta, desculpa. Cara, não tô no virtual. Meu virtual tá ali, cara. Eu olho para ele e não consigo. Depois eu te explico, Gus, por quê. E aí, cara, então essa foi a maior dificuldade no Marcas. Quando eu fui para Mercedes, a gente dividia a pista nos finais de semana com estoque. E aí eu tinha um Alan que me acompanhava e me ensinou bastante. Não tinha problema de aceitação, mas, cara, tinha cara muito fera. Cara que pilotava Porsche, pilotava GT e pilotava a Mercedes. Que é o hobby do cara, entendeu? Era o hobby, não era a profissão do cara. A maioria dessas categorias são hobbyistas. Né? Não é cara que corre para ganhar dinheiro, é cara que tem dinheiro para correr, que não era o meu caso. Eu tinha patrocínio. Então, ali na Mercedes, acho que foi mais a dificuldade de adaptação do carro, porque quando a gente sentou no carro pela primeira vez, o carro não estava preparado para entrar nas pistas. Era um carro de rua, limpou por dentro, colocou Santo Antônio e vai lá correr. A gente tentava o câmbio na mão, na borboleta. Cara, demorava 3 segundos para tocar de marcha. Então, era uma dificuldade tremenda. A gente optou por fazer, então, a prova, a maioria dos pilotos, por fazer no automático e larga e vai, porque era muito arriscado. Se você passasse em cima da zebra, ele ligava o modo de emergência, ou seja, ele cortava a velocidade e ligava os alertas. Então, você via com alguém com o alerta ligado, já ficava esperto que o cara estava com velocidade muito reduzida, em torno de 60 por hora, e você arregaçando. Então, você não podia pegar zebra. Então, as primeiras provas, cara, foi triste, porque você corria com um carro automático sem ficar pegando zebra, sem fazer contorno de zebra. Você pegava, o que acontecia? Você tinha que desligar o carro em movimento e religar o carro. Cara, isso é loucura. Imagina você saindo de uma curva com uma porrilhão de gente atrás, o teu carro corta a velocidade, os caras chapando atrás, você tem que desligar e ligar para conseguir pegar a velocidade, entendeu, cara? Não dá, isso é loucura. Então, essa foi um campeonato muito mal preparado. Primeiro ano, a gente ia fazer a apresentação da Mercedes na Stock Car, na última prova da Stock Car. E a gente ia dar uma volta, todo mundo foi lá, tirou foto, vamos pegar o carro, vamos dar uma volta na Interlagos para fazer a apresentação da categoria para o público, né? Começa a chover. Aí, vamos trocar o pneu para... Não, só tem pneu slick. Ué, vocês não sabem que Interlagos, cara, vocês deviam ter trazido pneu de chuva e a gente andava com pneu de chuva, mesmo que tivesse seco. É uma volta de apresentação. Vocês não trouxeram pneu de chuva? Não. Então era um campeonato muito mal organizado. É complicado. Você andar, a gente tem essa noção pelo, geralmente, os karts de aluguel, né? Eles são todos pneus slick. Então, quando chove, é aquela... Você literalmente não sabe quem vai ganhar, porque é um
uma curva que você pega um pouco mais do lado da borracha aí, que você perde o controle e se foi, você não consegue. Então, como é que diz o Galvão Bueno, na ponta dos dedos, né, que tem que É, tocar. quem se dá bem é aquele que erra menos na chuva. Isso. Cara, com relação tu falou essa questão aí de caras top, de caras que estavam, assim, bem acima do teu nível quando você começou. Durante as participações aí, quem que foi o cara que você, tipo, sempre estava disputando posição, sempre estava com um rival, digamos, aí, teu? Cara, no Marcas, o meu principal rival era meu parceiro de equipe. Porque o Marcas, você divide o carro, você pode correr, são 2 baterias por dia, né? Você podia correr as 2, manhã e tarde, começo de tarde, ou correr uma e o outro cara correr outra. Então eu dividia o carro com um cara. Então a gente revezava. Um dia eu corro de manhã, daí no outro eu corro à tarde, justamente porque tem questão de chuva, né? E esse era o meu maior rival, cara. Eu não dividia a pista com ele, mas era o meu maior rival por questão de pontuação. Um queria aparecer mais que o outro na equipe. Mas um cara que era assim muito bom, que eu curtia estar na pista e disputar a posição com ele, era o Edinho Júnior. Depois dá um Google nele, o menino pilota, cara. Eu acho que tinha 16 anos na época. A precisão. E, cara, ele veio assim, com baixíssima experiência, em pouco tempo ele estava indo muito bem. E é um menino muito bom em todos os sentidos. Assim, ele sentava no carro, ele sabia o que ele estava fazendo, ele conhecia carro. E ele foi o cara, agora falando dele, eu lembrei que eu dirigi um Gol. Cara, eu chegava no miolo, eu apanhava de todo mundo. O miolo, no bico de pato ali, eu apanhava, cara, não conseguia acertar. Demorei para pegar a manha, entendeu? Levei pelo menos uns 4 meses, porque você não fica pilotando todo final de semana, todo dia, né, cara? Você pilota uma vez por mês, faz o treino. Eu fazia o treino na sexta, não podia fazer quinta, porque eu tinha que trabalhar. Fugia sexta, fazia o treino da manhã e voltava. Daí sábado, tomada de tempo, domingo. Então, cara, eu era o menos privilegiado da grande maioria. E o Edinho foi um cara que olhou para mim e falou assim, cara, troca, não fica no Gol, vai pro Corsa. E a tua tocada é tocada de Corsa. Daí um dia eu falei, me empresta o carro, num dia de treino. Eu falei, me empresta o carro, deixa eu dar uma volta com o teu carro, deixa eu ver o Gol versus o Corsa, né, cara? Se a minha tocada é para Corsa mesmo. Cara, eu falo que ali eu cheguei e falei, porra, eu devia ter começado desde o começo. Ninguém me falou que o Corsa para mim, para minha tocada era melhor, entendeu? Mas é um cara muito bom. Então, assim, sendo pragmático, o Edinho é um cara que, que eu gostei de dividir pista no Marcas. E na Mercedes foi o Vanue Faria. Vanue Faria era o dono da Skin Carioca. Um dos donos, né? 2 irmãos, né? Os Farias. E o Vanue era um dos pilotos e pilotava muito também. Tinha outros bons, mas o Vanue era mais, para mim, o mais top. E, cara, já que você andou bastante aí em Interlagos, como é que foi a sensação de fazer o S do Senna aí, do chefe, né, do Becão? Como é que era a vez que tu passa lá? Toda a primeira hora que você entra entre Interlagos, já tinha ido em Interlagos, andado em Interlagos, corrido a pé em Interlagos, mas nunca tinha pilotado em Interlagos até então. A primeira vez que eu entrei, cara, foi um misto de medo, porque o Gol, ele não é um carro que ele é sentado, ele anda praticamente de lado, e as curvas você faz com 3 rodas. Então, cara, a primeira hora que eu sentei no carro, fiquei com medo, falei, caraca, o negócio é diferente. E ao mesmo tempo um misto de, caraca, eu tô em Interlagos. Tô pilotando Interlagos, entendeu? Cara, é indescritível. Indescritível. Então, toda hora que eu voltava lá e corria, fala, caraca, eu tô aqui. Ou quando você ia alinhar para a largada, se olhar, fala, tô aqui, sou um privilegiado, graças a Deus. Cara, eu me lembro que a primeira vez que eu nem corri em Interlagos, né? Eu corri no cartódromo de Interlagos, foi lá em 2015. Foi num convite que eu tive do Christian Petkov, que eu participava de uma turma de alunos dele, virtual e tal, e tinha o desafio pista e pilotagem, que ele faz todo ano, a cada 6 meses, conforme as turmas, né? E, cara, quando tu chega na pista assim e você vê o S, você vê
toda a magia que tem por trás daquele local. Eu me lembro de terminar a corrida e eu estar literalmente chorando dentro do capacete, porque para mim foi uma emoção tão grande. Correr onde que o meu ídolo, correr onde que o cara que eu me espelho, né? Eu acredito que 90% dos pilotos se espelham no Ayrton Senna, foi inexplicável. E ainda na minha primeira participação em São Paulo, em algo que foi, digamos, eu saí aqui de Chapecó, né? Eu pego o voo na cidade de Chapecó, era 4 horas da tarde, e tinha a corrida era 9 horas da noite lá em São Paulo. Então foi, digamos, foi loucura também. Literalmente desembarquei do avião para sentar no kart e correr. E eu consegui chegar em segundo lugar ainda na disputa, né, da Copa Maná. Cara, foi sensacional para mim, e depois disso eu só ganhei mais gosto ainda pelo kart, pela competição em si, né, e comecei a participar quando eu podia, é claro, né, em função da logística. Quem gosta, pô, entendeu? A gente tá falando, a gente sabe o que a gente sente, mas você falar para uma outra pessoa que não é ligada em automobilismo, por exemplo, não tem a mínima... será que é legal, tão legal assim? Eu tive em 2008, 2010. 2010 eu fui fazer um treino de NASCAR. Então, eu viajei só para fazer isso, só para andar no oval. Fui andar no oval, era meu sonho andar no oval, cara. E fui lá, fiz as voltas no oval, cara, saí também primeiro com a perna tremendo, porque você vê a parede chegando, né? É outra pegada. Aí, pô, no carro, bateu o carro quase 300 por hora numa curva, né, cara? Lógico que tem toda uma proteção e tal, né? As primeiras voltas você vai com um cara na frente te acompanhando, até ele te liberar para você entrar, né? Ele vai dando uma volta com um carro na frente, vai te olhando. Se você estiver indo bem, ele libera. Ele sai da frente, liga a luz verde e fala, pode ir. Daí se dá as suas voltas, né? As voltas que você contratou. Eu contratei acho que 10 voltas na época, livre. Acho que foi isso, 10 ou 15 voltas, enfim. Mas na hora que você pisa para valer mesmo, e você dá umas erradinhas, que aí você tem... Quem não conhece o oval, digamos, acha que é muito fácil pilotar em oval, só que é totalmente o contrário. Qualquer deslize que você der é muro. Porque é como a distância... Fácil. Oval sozinho é fácil, né? Oval com o carro do lado, no vácuo, é outra pegada. Você, às vezes, o vácuo te puxa, ou você vai tirar daquela balançada aí para você... Bom, quem acompanha 500 milhas de Indianápolis aí, tu sabe que é fácil acontecer isso. E assim como é fácil de dar batida e você entrar de passageiro, né? O cara bater e te levar. Isso aí já fiz várias vezes. Conheço bem. Bicho, de todas essas vezes que você participou aí do campeonato de marcas, com a Mercedes e tal, qual que é o maior aprendizado assim que tu tirou da pista? Talvez algum acidente bobo que acontece, né? Que você disse, bah, cara, e que isso muda um pouco a tua visão de como talvez entrar numa curva, de como você talvez considerar uma disputa. Qual é a diferença de quem pratica kartismo e quem pratica automobilismo? A gente que pilota no kart lá tem um borrachão, cara. Como eu te falei, tem uma pancada sábado que eu tô com uma marca nas costas. Então, no automobilismo, carro não existe isso. Começa por aí. Não existe esses toques como existem em kart. Então, são coisas distintas. O que me ensinou muito na Marcas e na Mercedes, na Marcas, o primeiro ano, cara, os 6 primeiros meses eu só tomei panca, porque eu entrava afobado, queria dividir a curva, achando que podia dividir de qualquer jeito, cara. Então, esse foi o maior aprendizado. Isso pesa no bolso, porque eu tinha que pagar as pancas. Então, cada pancada era minha. Eu tinha que pagar o conserto. Então, isso me pesou muito. Me colocar um pouco de consciência, de ser menos afoito. E na Mercedes eu não tomei nenhuma panca.
Graças a Deus eu não tomei nenhuma. Já me livrei de várias pesadas, mas não tomei panca de ninguém, nem dei. Também foi no segundo ano, então eu já estava com um ano praticamente de experiência no Marcos quando fui para o Mercedes. E eu levei isso para o kartismo. Eu não divido, cara. Não entro em curva borracha com borracha. Para mim isso é inadmissível. Para mim. Né? Agora, tem muita gente lá, cara, que entra te empurrando. Você conhece, o cara vai virando para ti, entendeu? Sim. E são coisas, são estilos de pilotagem distintas, né, cara? Mas, enfim. Então, o que me ensinou bastante foi ter muita paciência, persistência, porque você não passa na primeira curva. Você não ganha uma prova na primeira curva. Você tem que ter muita paciência. E quando você tomar panca, tem mentalidade para não se concentrar. Porque, cara, quando eu tomava panca, minha vontade era sair na mão com o cara. A regrinha do conta é até 10 ou até quantos for necessário para tu ficar calmo, né? Eu talvez o maior aprendizado que eu tive foi em Interlagos, no final da reta que entra pelos boxes. Eu estava na sétima etapa, acho, ou oitava etapa da seca. E antes eu fui participar de como eu vinha de fora, né? Fui reconhecer o traçado e tal, numa categoria livre, digamos, que não tinha, né? Indoor mesmo. E tinha 3 caras na minha frente que eram retardatários, né? Eu ia dar uma volta neles. E o que aconteceu? Eles estavam tão lento, mas tão lento que estavam os 3, um tentando passar o outro na reta, e você sabe, né? Se você fizer o traçadinho redondinho aí, você chega no final lá muito mais rápido. E o que aconteceu? Eu quis passar eles por fora, né? Eu vi o espaço, né? A gente vê, e eu não quis perder tempo. E quando eu fiz isso, um deles meio que jogou o kart contra mim. E aí o que aconteceu? Eu fui naquela barreira de pneu que tem do lado lá, controlando assim, para tentar não dar contra os pneus. E, obviamente, podia ter o risco de bater, tombar, alguma coisa assim. Mas, cara, foi tenso, porque eu estava muito rápido, né? E algo que eu não esperava. Hoje eu sei que pode acontecer, né? Mas na época, por ser afoito e querer não perder tempo, eu acabei perdendo muito tempo e... Todo mundo é contra a bateria aberta. Muita gente que corre em campeonato fala, não como mais bateria aberta, pô, bateria aberta. Cara, eu adoro correr bateria aberta. Adoro. Porque o que você pega de gente inexperiente na tua frente, e é um treino de reflexo o tempo todo. Cada um tem um objetivo. Eu faço aberta, primeiro para treinar, e para treinar reflexo. Porque numa prova, cara, se o cara te rodar na tua frente, você tem que ter reflexo, entendeu? Você tem que saber onde que é melhor sair para a esquerda, para a direita, determinada curva onde dá para passar, não dá para passar. E você consegue fazer isso numa bateria aberta que não está valendo ponto. Né? Sim, justamente esse o treinamento, principalmente para mim, que venho de fora, toda vez que eu ia para São Paulo, é uma experiência do traçado, porque quem mora em São Paulo conhece a pista com a palma da mão, né? E quem vem de fora, que tem que aprender, toda vez... E a pista você pode andar, a gente que é piloto, pode andar 100 vezes nela. Toda vez vai ter alguma coisa diferente, alguma curva que não vai estar aqui de gripe, que não, ela vai te dar uma sensação diferente no volante, né? Você mais ou menos sabe o traçado. Não sabe pela palma da mão não, cara, porque tem campeonato que cada prova é uma prova. Vai ter sábado agora o Endurance, que vai ser praticamente o mesmo traçado, se não me engano, das 500 milhas, cara. E eu vou treinar amanhã à noite, 11h30 da noite eu vou treinar. Eu só andei de Pro 500 uma vez. De Pro 500, que não tem nada a ver com rental. Meia hora para fazer um Endurance de 6 horas. Então, não conhece a palma da mão, não. Só conhece a palma da mão quem gasta muito dinheiro e fica lá o tempo todo. Aí conhece. Cara, na Granja Viana, o kart mais top, assim, quando andei, foi o Parolin, que hoje eu acredito que não tem mais também o Parolin, é um outro tipo de kart que tem lá. Mas era muito bom. E a diferença que eu percebia do Parolin para os karts normais que a gente usava para os campeonatos é que ele era um kart que era muito mais rígido, né? Ele não te dava tanto aquela absorção dos impactos na zebra, só que era gostoso. Eu gostava de pilotar o Parolin. Bom demais.
a Não tem um outra super pegada, ritmo. né? 18 HP, então é uma panca, você, quando dá o pé, você sente a pancada aqui no ombro, nas costas, e piloto que não tivesse um bom preparo físico, com 4 voltas, vamos ser bem bonzinho, já estava ficando para trás, né? É, assim mesmo. Cara, como piloto de kart, assim, qual que foi, depois de todo esse processo aí de correr na marcas, Mercedes, qual que foi o campeonato, assim, mais top que você participou? E qual que foi o campeonato, assim, que você teve, como piloto, o menor desempenho? Que você, tipo, pá, esse campeonato foi o meu campeonato, independentemente de título ou não. Ah, cara, campeonatos top tem o CPK e tem o Monsters. Para mim são os dois campeonatos assim em termos de nível que eu participo. Tem outros bons também. Tá? É que tem muito campeonato, não dá para entrar em todos, cara. Mas assim os que são mais top dos que eu tenho participado e que a turma fala muito bem também são esses dois, né? Tanto que eu recebi por conta de estar lá para participar do Endurance pelo Cara Violentos, que é uma equipe que eles têm lá, que é o Alexandre De Laura, Monteles, que são caras, o Eduardo Beraldo, que são caras que pilotam muito, muito. E os caras me chamaram para entrar na equipe deles, né? O Frango, o Bruno Frango. Então eu acho que esses dois são para mim os mais bem disputados. Tem outros também bons, né? Muito bons, mas não consigo participar. E para mim, um que não tem o mesmo nível de exigência, mas tem uma meia dúzia de pilotos bons assim, cara, que dão boas disputas, mas é uma família, a turma é muito boa, é o GT. E é um que eu estou indo muito bem, eu estou indo bem na Monsters também. Só a última prova que eu me ferrei, fui para 29º segundo, sei lá, depois de uma pancada involuntária. E aí eu estou acho que em quinto no campeonato. Estou empatado com o Bruno Suter, que é do Massacration, que está em. Nós dois estamos em quarto, quinto, né? Com a mesma pontuação, mas ele tem uma vez na minha frente, então está em quarto. Eu para mim, a maior dificuldade que eu tive, né, durante as participações em São Paulo era a parte de qualificação. Porque eu chegava, geralmente sempre em cima do horário das provas, né? Então você já chegava na adrenalina. E classificava, geralmente do pelotão décimo segundo, oitavo, dificilmente eu classificava lá na frente, porque cada volta que eu dava era um reconhecimento de pista, né? Você vai conhecendo, vai dosando. E também a questão dos karts, né? Mesmo que fossem os karts 100% novos, um vai despontar mais que o outro, não tem. Isso é impossível. E a única vez, digamos, que eu larguei bem lá para trás, eu tive uma experiência não muito agradável, porque largando de trás é uma loteria. E eu tinha largado muito bem, e em Interlagos, na primeira curva eu estava largando em 20 e poucos naquela época, eu já tinha passado uns 5 karts, né, e quando eu cheguei naquele cotovelo, um cara quis tentar ultrapassar o da frente e me jogou fora. Então, além de ser afoito, não é, eu caí lá para último e foi uma corrida péssima para mim. Não, mas, cara, tem prova que você vai muito bem, tem prova que você vai mal, mas não é por questões de competência técnica. N variáveis, N variáveis. Kart é sempre uma loteria. E o próprio kart é uma loteria. Na CPK da quarta-feira, que foi a primeira que voltou agora, cara, eu troquei 3 vezes de kart. E larguei lá para trás. Meu kart estava tomando 1,5 segundos de um cara que é equivalente a mim. 1,5 segundos. Cara, é muita coisa por volta. Em 10 voltas são 15 segundos, praticamente. Meu, não dá, cara. Não dá. Não dá. Então, Passou daí de você vai. 4 Você décimos aí. tem que começar. Não, você tem que começar a Passou, pegar essa que você vai mal, assim, o kart tá ruim, cara, você tá andando sozinho, começa a testar um monte de coisa.
Ah, vou meter o kart nessa zebra, vamos ver o que acontece. E meto o kart na zebra, ver se dá para passar. E eu vou testando. Passei, já estou lá atrás, né? Enfim. Uma coisa que eu percebi, digamos, na granja é chassis Moura, não é? Os karts. Então, a minha dificuldade por ser um piloto alto, eu tenho 1,83 m, né? Tecnicamente, para kart, seria um piloto já considerado alto. O chassis Moura ele tem uma questão que ele geralmente tende a você levar o banco mais para frente para virar tempo, né? O ponto de equilíbrio dele aí é perfeito, ele é mais para frente. E eu tenho uma dificuldade nisso, então, de conseguir achar o ponto ideal, né? Porque cada traçado vai te Então, mas depende do determinar traçado. algo. Isso é uma verdade. E essa é uma teoria que o Petit tem. Ah, quanto mais para frente, melhor. Mas depende muito do traçado. Eu vou te confessar o seguinte. Tem até aquele banco que o Petit representa, que é da Delante, que é o banco que você coloca como lastro. Eu Sim. usei aquilo muito tempo. Até que um dia ele furou. Daí eu resolvi, nunca tinha colocado lastro no lateral. Nunca tinha colocado lastro no lateral. Só corri com aquele banco. Cara, na prova, uma das provas que eu fiz recentemente com lastro 20 quilos do lado, foi uma das melhores provas que eu fiz. Então, quebrou um paradigma meu que banco tem que ser no meio, e o Christian também fala muito isso, Petit, que tem que ser no meio, que dá mais. Mas, cara, vou te falar, depende muito de kart. Eu peguei um kart muito bom essa semana, passou, mas muito bom, só que não fazia a curva para a esquerda. Cara, ele tinha 2 grampos para a esquerda, um campo que sobe para a reta oposta ali e do miolo. Cara, ali tem que tirar o pé praticamente para fazer a curva, entendeu? E dar uma traseirada. E perder muito tempo. Mas compensação na reta ia bem, enfim. Essa de colocar banco para frente e para trás é muito relativa em função da pista, tamanho, peso, condição de kart, N variáveis. E, a, Eu e coloco no até segundo como pino. estilo de piloto. Eu, por exemplo, eu prefiro que o kart esteja à frente um pouco mais firme, né, mais presa, e a traseira pode abanar para o lado que for, que eu consigo, no braço, que assim, segurar. Agora, karts que eles têm a saída de frente, você tem que toda vez sofrer para apontar ele, eu já não consigo virar tempo. Já começo a ficar para trás, não é o meu estilo de pilotagem. Não sei qual que é o seu. Ah, depende, depende do kart. Sentou no kart, tá traseirado, você tem que ajeitar na mão. Se tá de frente, você tem que ajeitar na mão também. Cada kart é um kart. Então, o Monteles e o Beraldo são 2 caras que me incentivaram muito no aprendizado de kart. Faço coach ainda até hoje com o Grigatti, que é um cara que está lá, fez com o Catucci, cara. Com o Petit eu fiz virtual também, mas enfim, cada um tem um estilo. Cara, o que eu aprendi com o Beraldo e com o Monteles é o seguinte: cada hora que você for correr, pega um kart diferente. Não pega sempre o que tá bom, pega o que tá ruim, cara. Porque não tá ruim que você vai tentar entender como tá o kart e criar habilidade para corrigir. Cara, porque você vai em campeonato, é sorteio, você não escolhe o teu kart. Você caiu, caiu. Você pode Cada, trocar uma vez, 2 vezes e aí vai para a prova. Quando chegar na prova, é o que tem. Né? Então, vai não tem pegar tempo kart bom direto, vai pegar kart bom de curva, né? Então, tudo, cara. Ainda mais depois que tem Endurance. No dia seguinte da Endurance, cara, ali tá tudo kart batido. 500 milhas, perdão, já participou? Não. Por N razões. Uma delas cara, eu acho que é muito excessivo o valor, muito excessivo para o que ele oferece. Respeitando, sou parceiro dos caras da QGV, mas eu não, eu acho excessivo o valor. Mas já acompanhei. O último ano eu fui com 2 amigos, que é o Bruno Suter e o Felipe Andreoli. Fui acompanhá-los. Então, assim, é legal, é bem interessante, mas não é minha praia. Eu não sou muito de endurance, que nem vou pilotar 6 horas agora esse final de semana, cara. Não é meu estilo, entendeu? Eu gosto de prova mais curta. Eu participei de um endurance por um campeonato federado aqui na minha cidade, Concórdia,
e eram 3 horas de kart. Eu e um companheiro, que era tecnicamente para os dois pilotar a mesma quantia de tempo, né? Só que o meu companheiro acabou meio que se machucando, né? Sentindo uma fisgada aqui no ombro, que é onde que você mais força, né? Ele fez o primeiro stint e ele já sentiu um pouco. Aí eu fiz os outros dois, que funcionava da seguinte maneira: você corria, parava 2 paradas obrigatórias de 5 minutos e uma de 15. Aí ele fez a primeira, parou 5 minutos, né? Aí eu entrei no kart e tal, corri. Como ele ainda tava mal do ombro, na próxima a gente parou 15 minutos. 15 minutos, que daí deu um tempo para ele se recuperar e tal. E o stint que ele fez foi de 20 voltas, mais ou menos, e ele já não conseguia mais pilotar o kart. E sobrou para mim pilotar, sei lá, mais umas 150 voltas, mais ou menos, até o fim das 3 horas. E, cara, para mim que estava bem fisicamente, no outro dia, bicho, no outro dia, aqui, as coxas, cara, foi uma semana para eu conseguir recuperar musculação, né, cara? Se você não fizer trabalho de musculação, tem que fazer muito trabalho de musculação. Augusto falou que hoje é aniversário do Petkov. Depois eu vou mandar mensagem pro Petkov. Deixa eu falar 2 curiosidades do Petkov. Uma, o Petkov era o tecladista da banda Viva a Noite. Do programa. Ele comentou que ele era... Ele saiu da banda e aí entrou um amigo meu, que é o Juninho, que é o cara que é meu parceiro nesse projeto Super Metal Kart. E a segunda, que como ele é tecladista, a gente está fazendo um vídeo de 4 ou 5 kartistas, não lembro. 5 kartistas. E a gente vai tocar uma música, todos vestidos de macacão, todo mundo vai gravar, já estamos, na verdade, eu sou o primeiro, né? Eu já gravei minha parte, faltam os demais. E a gente vai fazer um vídeo, esse collab, e a gente vai soltar aí na quarentena um collab dos kartistas da KGV. E o Petit tá nessa com a gente. Valeu, Augusto. Obrigado por avisar. Depois vou mandar um abraço pro Petkov. Petit é o meu mentor. Se eu tô progredindo no kart, foi muito em função de ter conhecido ele. E naquela época, a minha primeira vez que eu corri de kart em si foi em 2010, que eu estava numa viagem de final de ensino médio. E na praia que a gente estava, tinha uma pista fechada, mas bem fuleirinho. E eu fui lá, gostei, eu já gostava, só que não tinha essa possibilidade de correr, porque aqui na minha cidade, na época, não tinha kart indoor. Só quem tinha kart próprio podia correr, e a pista também não estava lá, aquelas condições. Então, acabava que impossibilitava. E lá que eu peguei gosto, comecei a estudar, a pesquisar mais, não é? Já acompanhava a Fórmula 1 direto, NASCAR, Fórmula Indy, Fórmula Truck, gostava muito da Fórmula Truck, que tinha próximo aqui. E fui pegando gosto, fui estudando, até conhecer por meio de amigos e tal, que o Petit, né, tinha esse curso. E fui para São Paulo através disso. O Petit é um bom instrutor, cara. Eu gosto muito dele. O meu primeiro instrutor nas pistas, no kart, foi o Petit. Meu primeiro coaching, né? O instrutor eu tive o Alan, mas assim, o coaching de sentar foi o Petit. Depois eu fui pro Catute, fiz com o Catute. Depois eu fiz com o Grigatti. E ainda eu tô com o Grigatti. Cara, cada um tem um estilo diferente. E cada um tem uma técnica diferente. E o Petit, cara, ele tem uma técnica de ensinar excepcional, que é diferente do Grigatti. Então, eu até estava com o Petit essa semana, a gente estava conversando, né? A gente estava falando de treinamento e tal. Daí, tava eu, ele e o Binho Cadelo. A gente estava conversando e falou assim, cara, porque eles estavam falando, eu não gosto daquele instrutor, porque eu acho que o cara sempre falou assim, cara, você tem que tirar o que é melhor de cada um. Eu tirei o que é melhor do Petit. O Petit me ensinou muito. Muito. Mas hoje eu tô numa vibe e numa pegada que eu preciso de um cara que me dá porrada na pista. E esse cara é o Grigatti, que não é o do Petit Fight, né?
Então, são dois extremos. E o Grigatti, cara, é um cara que entra com você na pista, ele desliga o teu kart no meio da corrida. Ele puxa o teu borrachão, ele te dá uma no meio, assim, na curva. Mas é para criar consciência, entendeu? Então, cada hora eu tô com um instrutor por causa disso. Então, precisa aprender como faz a curva, onde acelera. Petkov. Tirar o melhor do kart. Ah, cabeça. Traçado ideal. Traçado ideal. Cabeça. Mais cabeça. Não que o Grigatti não ensine cabeça também, mas Grigatti é mais para minha concentração. Que é o cara que me apurrinha o tempo todo. Que vai muito, é igual na vida, né? A partir do momento que você começa a fazer, criar uma rotina de sempre fazer a mesma coisa, você acaba se limitando a não conhecer novas opções. Não é? Então, Você tem que procurar outras. Eu falei pro Petit, quando eu saí do Petit, falei, Petit, eu vou procurar outros porque eu preciso entender e achar outras possibilidades, né? O kart não tem uma possibilidade. Você começa a conversar com várias pessoas, você vê, como que você faz o grampo ali que vai para a oposta? Eu freio, eu não freio. É lógico que depende de kart para kart, né? Tem kart que dá para frear, mas você pega o mesmo cara, assim, o mesmo kart, duas pessoas distintas, uma fala assim, eu vou pela lavadeira, aí eu freio aqui. Daí o outro fala, não, cara, só tira o pé e põe de novo. Cara, entendeu? E aí você começa a testar as duas opções. E vale isso também, digamos, para a parte de tanto ataque, né? O Petkov, quem entrou aí? Petkov, feliz aniversário, Petkov! Fala, mestre Petit, feliz aniversário aí. Até agora, Petit. Estão falando mal, Mentira. Estava contando os teus segredos. Viva a noite e que a gente está fazendo um collab. E por sinal, tem que dar um push no Beraldinho lá, que o collab, senão não sai, hein? Opa! Petit é o cara que é gente boa, né? É tocada limpa, é piloto leal. Então, se tivesse 100 pilotos que nem o Petit aí, não ia ter acidente se bobear na pista, não é? Mas tem. Lorde. O jeito dele falar, é tudo Lorde. Tá, tudo. E já pega os pé de break, que nem eu, aí é da pancada. Mentira. Petit é um parceirão nosso, do Super Metal Kart também. É o culpado de ter mais um braço duro aí nas pistas, né? Não, o Petit sabe corrigir, cara. Ele sabe corrigir. O Petit que a gente tá falando o Petit, só para você se contextualizar, a gente tá falando de diferentes estilos de instrução, Pilotagem. Né, de pilotagem. Aí eu tava falando de você, falando do Brigatti e tal. E eu estou comentando que você tem um teu tipo de ensinamento ajuda e ajudou muita gente, né? Contando 1, 2, 3, aqui você freia, vai para cá, vai para lá, cara. Essa técnica que o Petit tem e que ninguém mais tem, o único que eu vi até hoje, de todos que eu fiz, é só o Petit que fala, aqui que você freia. Ele faz o sinal, o gesto aqui, para você saber onde você vai frear. Foi o Petit. Ali que eu comecei a pegar o traçado ideal com o Petit. Petit, esse ano até estava comentando aí com o Edson, eu iria correr no CPK, mas em função de toda essa questão de pandemia, para mim, que sou de Santa Catarina, se torna um pouco complicado em questão de logística, avião, voo, então não teve como. E até por segurança para mim e para vocês, no caso, para quem ia conviver, que eu poderia, né, ou passar ou pegar a corona, né, isso é uma situação. Mas esse ano eu estou focado em treinar, evoluir um pouco aqui no cartódromo da minha cidade. E ano que vem a tendência aí mais frequente para São Paulo, até vocês enjoar de mim e me atropelar de lá. E o curso do Petit, eu não lembro o nome do curso que eu fiz com você, aquele virtual. Também é um curso muito bom. Na verdade, eu fiz 2 cursos com o Petit. Um que era técnica de pilotagem. Do kart, acho que é. Cara, eu sou péssimo para nome. Péssimo. Um que era, ele ficava com a lousa explicando o traçado.
Cara, isso me ajudou, assim, barbaridade. A negativa, por exemplo, até hoje eu faço a negativa e faço bem, melhor até que muitos caras que estão ali, às vezes, numa competição, cara, porque eu memorizei muito aquela negativa, como o Petit explicou. 6 segredos do cara. É isso aí. É o Kart Ninja, e depois o Kart Ninja. Depois a gente, acho que era o Kart Ninja, né? É o que você fica com a lousa, e os 6 segredos era o virtual que a gente fazia no trabalho, né, Petit? Comendo lanche e te assistindo. Então, cara, os cursos do Petit são muito bons. Muito bons. Então, E vem para São Paulo aí, correr com a gente. tô aí, né? Edson, durante toda assim a tua trajetória, seja de carros, no marcas, no kart, assim, qual que foi... Todo piloto tem um sonho, né? Tem uma vontade para realizar. Qual que foi o maior sonho que tu realizou nas pistas, assim, que tu tira como, talvez, esse foi o momento de ouro na minha vida como piloto? Cara, é lógico que você ganha uma prova. É uma prova. Mas uma prova que você fala, pô, valeu a pena, né? Então, uma que eu tava na frente, pronta para ganhar, que é o campeonato, os 2 campeonatos que eu sempre mirei, CPK e Monsters. Sempre mirei. E o do CPK eu tava na frente, cara, mas os caras vieram se ajudando atrás, eu tava acho, com 10 segundos de vantagem pro cara. Mas os caras vieram se empurrando, se empurrando, se empurrando, se empurrando, se empurrando. E aí começa a bater nervosismo, enfim, fiquei em segundo. Mas, cara, para mim foi uma vitória. E recentemente na Monsters, que eu fiquei em segundo, terceiro, não lembro. Que só o fato de ter sido um dos 3 primeiros colocados, para mim foi uma grande vitória. Então, eu não vou. Eu tenho um conceito, cara, que é assim: eu sempre fiz muita prova de rua a pé, corrida de rua, triatlo, e eu nunca corro para bater e chegar em primeiro. Cara, tem muito cara bom, mas tem muito cara bom. Quando que eu vou bater um Pitti na pista? Quando que eu vou bater um Monteles na pista? Sabe? Beraldo, Delara. Muito difícil. Se o cara pegar kart ruim, pegar kart bom, mas aí eu vou saber que o kart dele estava ruim e o meu estava bom. Em montantes equitativos, quartos equitativos, cara, dificilmente eu vou bater esses caras, né? Então, o que eu faço não é para bater esses caras, o que eu faço é para bater contra mim próprio. É o meu tempo, né? Então, é isso que me deixa satisfeito. E uma coisa que me deixou muito satisfeito no ano passado foi estar muito perto do recorde da pista, 101, a Granja, que era do De Laura. É de um outro cara, o De Laura bateu, não sei por que até hoje não colocaram o nome dele, enfim. E aí eu fiquei muito próximo dele, sem empurrar, sem ninguém me empurrando. E a gente tem na KGV, não sei se vai ter esse ano, os melhores de cada mês disputam no final do ano os melhores. Os melhores voltas rápidas de bateria aberta. E, cara, eu estive nessa prova. E aí foi um desastre, porque era o 101 invertido, estava chovendo. Foi tragédia, cara. Parecia que eu nunca tinha corrido carro na vida. Eu vi no 101. Petit, você, né, Petit? Para, né? Tô falando eu, né, Petit? Pô, vamos deixar, fala nível nós aqui, o Petit deixa quieto. Eu tive o privilégio... Você, entendeu? Eu tive o privilégio de bater o Petit, né, meu instrutor, numa das últimas vezes que fui para São Paulo, que eu larguei em terceiro, peguei um kart, nossa, cara, voava, direto, era muito bom. E eu larguei em terceiro e tinha o Eric Nemes, que na Copa Maná, que foi o primeiro troféu que eu ganhei, foi o Eric em primeiro, o colombiano voador, que inclusive fazia dupla com o Petit na seca. E ele largou em primeiro, o Alberto Tazu, que é um rapaz, um amigão meu, que fiz nas pistas lá da seca também, e eu larguei em terceiro. E aí, na largada, tipo, já percebi, tipo, opa, hoje é meu dia. Até tinha uma aposta com o pessoal que eu vim, que se eu não chegasse pelo mínimo em segundo, eles me deixavam em São Paulo, né? E coincidência ou não, foi uma disputa boa entre eu e o Tazu, e acabei ficando em segundo e, bicho,
o Eric largou e pela disputa minha e do Otazu, ele acabou criando uma diferença, né, um gap. E depois eu comecei a focar mais e se concentrar não só em se defender, e ao mesmo tempo em tentar buscar. Tanto que eu acho que terminou a corrida, foi 2 ou 3 segundos de diferença do primeiro, então, do Eric. Cara, foi sensacional. E para mim, então, uma prova com 4 pilotos, 5, 6, que eram top, e você terminar em segundo, para mim, foi talvez o momento mais mágico para mim como kartista. E fora isso, foi essas 3 horas de endurance, que foi, eu nunca tinha corrido com kart profissional, era 18 HP, e aí tu sabe que a pegada é outra, né? E a gente conseguiu, dentre 12 equipes que eram na época, terminar em quinto, uma parceria montada assim, de tipo, cara, vem correr aí comigo. Vou, né? Vou. E terminar em quinto lugar, já pegar a premiação aí numa primeira prova com um cara, macaco velho, né? Para mim são os 2 momentos para mim que eu guardo com boas recordações. E a Copa Maná, né, Petit? Copa Maná. Legal, parabéns, parabéns. Querendo Cara, quando você acaba no peito de alguém que você não gosta, isso que é legal. Sacanagem, né? Sacanagem. opa. Edson, obrigado aí pela nossa conversa aí. Espero Valeu. no que vem a gente tá junto aí em São Paulo correndo. Petit, corre com nós lá no CPK. Não sei, ô Petit, você está participando do CPK esse ano, Petit? Acho que não, né? Petit saiu, cara. Petit saiu. Petit saiu. Mas... Foi lavar a louça, que senão a esposa não deixa. Tranquilo. Ou ele deve estar no cartódromo, às vezes ele está lá, ele está instruindo. Bem, será bem-vindo em São Paulo. Quando você estiver por aqui, dá um alô, vamos lá brincar na CPK, se divertir e seja bem-vindo ao campeonato. Agradeço aí. Obrigado aí. Gustavo, Tamo obrigado. junto. Valeu. Gus, só responder para o Gus que eu não respondi para ele. Por que eu não pego... O Gus perguntou do virtual, porque ficou moda do virtual na pandemia, né? Cara, eu tenho lá um cockpit todo montadinho, cara, legal, mas nessa quarentena eu fiquei tão envolvido com projetos de música, uma gravação atrás da outra, cara, que eu não consegui pegar, juro por Deus, cara, não consegui pegar o meu game e ficar brincando, cara. Não entrei. E outra, se eu entrar, eu tenho um grande problema. Se eu entrar, eu vou dormir de madrugada. Aí não vai dar tempo. Então é o seguinte, eu prefiro ir no cartódromo. Aí outra, o cartódromo da Aldeia da Serra estava aberto durante a pandemia, porque é uma cidade, é onde eu moro. Não moro em São Paulo, moro perto de São Paulo. E tava liberado, cara. Todo domingo eu tava correndo.